que faz parte, e o tema da ministração dessa noite encontra-se Cartas aos Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 11 e 12, que diz assim: Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entregou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Aleluias. Glória a Deus por essa palavra. Curve a sua cabeça. Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Soberano, Criador do céu e da terra, durante esse estudo, meu Pai, Jesus amado, na carta de Hebreus, um dos conselhos que mais ouviu foi: não endureçais o vosso coração. Nessa noite eu rogo a Ti, em nome de Jesus, que quebrando o nosso coração, ilumina a nossa mente para receber a Tua palavra. Opera, Senhor, em nosso meio maravilhas, porque só Teu é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Eu estou muito nervosa, gente, estou escorregando, não vai dar muito certo não. E quando eu comecei a estudar esse tema, eu me apaixonei pelo tema sobre o sangue de Jesus. Confesso para os irmãos, que se eu tivesse feito esse estudo antes, há uns anos anteriores, eu não teria me formado em ciências contábeis. Provavelmente eu teria ido para a área da saúde, porque eu me apaixonei por um tema de uma forma que vocês não fazem ideia. Aí eu falei: Senhor, por que o Senhor não me deu esse ensino antes? Hoje em dia eu já não tenho mais tempo, eu já estou velha, não dá para encarar mais uma faculdade de medicina. Velha em idade, tá, gente, que eu sou novinha. Sou uma novinha de quase 40 anos. Mas eu me apaixonei pelo tema, que é o sangue de Jesus. Porque assim, se eu pudesse falar para os irmãos, apresentar Jesus, eu poderia falar sobre a vida de Jesus, sobre o ministério, sobre as viagens, sobre o modelo de liderança de Jesus. Mas eu aprendi nesse estudo que duas coisas são as mais importantes: as palavras de Jesus e o sangue de Jesus. Aleluia. E quando eu estava lendo a carta aos Hebreus, é uma carta tão rica, é uma carta tão grandiosa, mas ela é pouco conhecida. E eu fiquei curiosa: quem escreveu, para quem foi escrita essa carta e por que ela foi escrita. O autor da carta aos Hebreus é um autor desconhecido. E para quem que ela foi escrita? Ela foi escrita para os cristãos daquela época, os judeus, que tinham se convertido ao cristianismo, e devido às perseguições, eles estavam o quê? Pensando em voltar para trás. E por que essa carta é tão rica? Porque ela fala tão fortemente conosco no dia de hoje. Porque ela serve para a gente que aceitou a Jesus, que está vindo na caminhada, mas devido às mazelas da vida, as coisas que a gente passa, a gente começa o quê? Querer olhar para trás, querer voltar para trás. E sabe o que o Senhor me diz? Voltar para trás é retroceder. Aleluia. Essa carta foi escrita para fortalecer, animar os cristãos daquela época e os cristãos desta época também. Aqueles crentes que estão passando por dificuldades, que muitas das vezes, por causa das perseguições, dos problemas do dia a dia, você já não tem mais fôlego espiritual na sua caminhada, e você vai desanimando cada vez mais. Essa palavra é para você: não retroceda. Aleluia. A tua salvação foi de graça, porque a gente veio a ter o Senhor pela graça, mas ela custou caro, porque ela custou o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que voluntariamente derramou o sangue dele naquela cruz do Calvário, para que eu e você tivesse vida. Aleluia, Jesus. A ênfase de toda a Bíblia fala sobre o sangue. Eu fui dando uma olhada de Gênesis a Apocalipse, a ênfase da Bíblia é o sangue de Jesus.
A palavra sangue aparece aproximadamente 700 vezes na Bíblia, sendo que 255 somente no Novo Testamento. O sangue de Jesus, eu entendo que ele é a herança de Deus para os seus filhos. Como assim, irmã Patrícia? O sangue de Jesus é a herança de Deus. Sabe quando aquelas pessoas milionárias, aquelas pessoas ricas, então elas têm um grande tesouro. E todos esperam para saber para quem ela vai deixar aquele tesouro. Normalmente deixa para os filhos. E em vida ele faz o quê? Um testamento. Mas aquele testamento, ele não é validado enquanto o testador estiver vivo. Então Cristo, ele precisava padecer, morrer, para que a gente se apossasse da nossa herança. Aleluia, Jesus. O sangue de Jesus é a herança que Deus deu para os filhos dele, deu para nós nessa noite. Aleluia, Jesus. A salvação, como eu já disse, ela é gratuita, mas ela não foi de graça. Para nos redimir, foi pago um preço alto pela minha e pela sua vida. Muitas das vezes a gente anda no mundo, passando pelas situações ou por algumas pessoas, a gente se sente desvalorizado, a gente se sente rejeitado, a gente não se sente amado. Eu falo de mim mesma, outrora eu estava em meio à multidão, mas eu senti uma grande solidão. E sabe o que o Senhor fez? Ele me resgatou, me trouxe, me deu um banho de sangue, me trouxe para a casa dele para me dar vida. Aleluia. Sabe por quê? Outrora nós éramos escravos do pecado. Eu não estou dizendo assim, Irmã Patrícia, você está me falando que eu sou escravo do pecado? Sim. Nós éramos escravos do pecado. Quando Adão, ele pecou, o pecado entrou no mundo e nós nos tornamos escravos. Um povo que foi criado, um ser que foi criado para andar com Deus, para ter um relacionamento totalmente diferenciado, uma aliança, um relacionamento face a face. Aquele com quem Deus ia todos os dias se encontrar no jardim, ele pecou. E destituído ele foi de estar na presença do Senhor. Mas o Senhor nos amava de tal maneira, mas de tal maneira, que Ele queria nos comprar de volta. E só um preço de sangue poderia nos trazer de volta, poderia nos redimir. O que quer dizer a palavra redenção? Redenção quer dizer comprar de volta. Então muitas das vezes a gente se sente escravo do pecado, sabe? Escravo do ódio, escravo do rancor, escravo da mágoa. São pecados que não são visíveis nos nossos olhos, mas estão lá dentro de nós, que nos aprisiona, que nos deixa a gente ter paz. Sabe aquilo que fica lá dentro de você e que vez ou outra você não sente aquela alegria genuína? É porque você está preso. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite como profeta, para falar para você que Ele te comprou, que você tem valor, aleluia, Jesus, que Ele te liberta, que Ele te cura, que Ele te chama para a vida, aleluia, Jesus. E Ele sabe o que Ele tem para você? Ele tem uma alegria, uma paz que ninguém mais pode te dar. Aleluia. Muitas vezes as pessoas me perguntam: mas você tinha essa vida aqui e hoje em dia o que você ganhou servindo Jesus? Eu ganhei uma alegria, eu ganhei uma paz que ninguém foi capaz de me dar. Porque essa alegria e essa paz, ela não foi de graça, ela custou o sangue do Filho de Deus. Aleluia, Jesus. E outra coisa que eu aprendi quando eu estava estudando, que Deus, Ele não somente perdoa os nossos pecados, Ele faz mais que isso. O sangue, Ele me justifica, Ele justifica a minha consciência, e Ele apaga. No momento que eu aceito a Jesus, que o Senhor me cobre com o sangue precioso dEle, os meus pecados são apagados lá no céu. Aleluia. Eles não são esquecidos, porque quem esquece pode lembrar. Eles são apagados. O ser humano, ele faz questão de ficar lembrando dos seus erros. O ser humano, ele faz questão de ficar lembrando e jogando na sua cara. Mas o Senhor, Ele é diferente. Ele não só te traz, mas Ele apaga. Aleluia, Jesus. Se você conhece
Oh, glória a Deus. Se você falar com o ex-presidiário, você vai ver o que ele cumpriu a pena dele, mas vai ficar lá os antecedentes dele. Quando ele for entrar numa empresa, a primeira coisa que vão pedir são os antecedentes criminais. Vai ficar marcado o que aquela pessoa fez. Mas para Deus, não. Deus, ele apaga. Deus, ele não esquece, ele apaga os seus pecados. Aleluia, Jesus. Ele apaga os seus pecados, ele tira a sua culpa. Isso não quer dizer que ele vai tirar a consequência dos seus pecados, porque isso vai estar na tua consciência. Aleluia. Eu tenho 2 irmãos, um irmão e uma irmã. Vocês não me conhecem porque antes de casar eu era a única crente na minha casa. E Deus me constituiu em uma família e hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas certa feita lá na Bahia, o meu irmão mora lá, ele bêbado, andando de moto, ele atropelou uma outra pessoa. Graças a Deus, a pessoa não veio a óbito, mas ficou doente. O meu irmão, ele teve que pagar pelas consequências dele. Ele foi para Cristo, ele se arrependeu, mas as consequências do que ele tinha feito ficou. Porque a consequência foi prestar contas à justiça e sustentar a família daquela pessoa que ficou sem trabalhar. Então Jesus, ele apaga. Deus, ele apaga o seu pecado. E se você está passando por alguma coisa e Satanás fica jogando na sua cara, repreenda em nome de Jesus. Talvez o que você esteja passando seja as consequências de algum ato seu, mas nunca Deus jogando na sua cara. O homem pode ficar usando as suas fraquezas para ficar te apontando, mas Deus não. Ele apaga os erros, o pecado do seu passado. Muitas das vezes eu não me sentia digna de vir para a casa do Senhor, porque eu sabia do que eu tinha feito. Até um dia que eu tive um encontro com o Senhor e Ele falou: nunca fui eu que lembrei isso para você, porque os teus pecados foram apagados. Eu estou escrevendo uma nova história para você. E Deus, ele está escrevendo uma nova história para crente aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei o que Satanás tem soprado no seu ouvido que não tem deixado você evoluir. Você não é mais como você era antes. Mas o Senhor te fala: os teus pecados foram apagados pelo sangue que te cobriu. Aleluia, Jesus. Se você pegar a carta aos Hebreus, no capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 10, eles vão falando do simbolismo do Antigo Testamento da aliança. Porque o Senhor, quando ele fez uma nova aliança, ele começou a falar com o sangue. E eu ficava em dúvida: Senhor, por que a Bíblia fala tanto de sangue? Se eu ia para outras religiões, porque eu vim de outro lugar, não se falava, e quando falava de sangue, não era nessa intenção que fala aqui no cristianismo. Por que se fala tanto de sangue? E o Senhor me falou: para valorizar quando viesse a aliança perfeita. A antiga aliança falava de sangue, e a maioria das coisas, dos objetos do templo naquela época, quase todos, quase 100%, era purificado com o sangue de animais, de cabrito, de bode ou de bezerro. Tudo o sangue representava a purificação. Só que quando o sumo sacerdote, ele ia se apresentar, ele ia entrar no tabernáculo, ele precisava sacrificar um animal pela vida dele. Por quê? Para limpar os pecados dele também, porque ele tinha pecados. Ainda não ia ter aquele sacrifício perfeito. E por que ele fazia isso? Ele fazia para que ele não fosse morto. Para entrar na presença do Senhor, você tem que ser santo. Aleluia, Jesus. E por que não poderia sangue de bode, sangue de ovelha ou sangue de um outro humano nos redimir do pecado? Porque o nosso sangue estava contaminado. Um sangue contaminado não purifica outro sangue. Aleluia, Jesus. Um sangue contaminado não purifica outro sangue. Aleluia, Jesus. Então, a gente aprende na antiga aliança, no Antigo Testamento,
que tudo já se prefigurava na figura de Cristo. Era tudo simbólico, porque a gente estava esperando o quê? A nova aliança, o sacrifício perfeito. E o sacrifício, ele é perfeito porque ele não foi feito por bezerro ou bode, ou por um outro ser humano que tinha pecado. Ele foi feito o sacrifício porque Jesus era Deus, Filho encarnado. Aleluia, Jesus. E Deus, como Jesus, que era Deus Filho encarnado, ele sofreu todas aquelas mazelas por amor de mim e por você. Ele nos amou de tal maneira, mas ele nos amou de tal maneira que ele se sacrificou para que a gente tenha vida. Aleluia. Eu não sei se você já sentiu um amor tão grande assim na sua vida. Eu não sei se a sua mãe, se o seu pai, não sei se o marido ou talvez o namorado fala: eu morreria por você. Eu daria a minha vida, eu vou perder a minha vida para que você tenha a sua. Mas foi isso que o Senhor nos fez. Ele deu a vida dele para que a gente pudesse ter vida. Durante essa semana eu fui chamada para um treinamento. Eu trabalho na área financeira, nos bastidores, mas eu trabalho em uma empresa uma indústria de produtos médicos. E o material que eu trabalho, iniciei trabalhando com neurocirurgia e atualmente eu trabalho com a cardiologia. E quando eles me chamaram essa semana, eu falei: Senhor, essa era uma semana que eu queria ficar mais tranquila ensinando, estudando. Eu vou ser chamada para um treinamento. Aí eu fui, sabe quando você vai murmurando? Aí eu fui, sentei e falei: Senhor, mas um treinamento, eu nem vou para os procedimentos, não precisava. Aí quando começou lá o procedimento, falando de uma nova prótese, uma palavra chamou a atenção. Uma pessoa falou assim: essa prótese é muito boa, mas esse material que nós temos aqui, ele não é compatível. Os médicos não gostam, porque ele baba muito e coloca a vida da pessoa em risco. Aí eu falei: oxe, o que é babar muito? Babar muito é sangrar muito. Então eu entendi que a vida, o que nos dá vida é o sangue. O que dá vida à carne é o sangue. E o Senhor foi me ensinando, foi me fazendo lembrar de algumas coisas. Por exemplo, se o sangue deixar de circular no seu corpo, em alguma parte do seu corpo, aquela parte morre. Porque o que te dá vida é o sangue. O que dá vida à carne é o sangue. Há uns anos atrás, a minha avó, ela teve a perna dela amputada. E como foi o processo? Primeiro ela começou a sentir umas dores na perna, e conforme ia indo, ela foi sentindo dores, depois os dedos começaram a escurecer, o pé começou a escurecer, a perna também, fez alguns cateterismos, tentaram desobstruir as veias e não ia conseguindo. Os médicos não conseguiram. E depois eles chamaram a família, falou: ela já é uma pessoa de idade, mas não tem outro jeito. Nós vamos ter que amputar a perna da sua avó. Eu achei aquela situação muito triste. Era uma situação depressiva, porque ela era uma senhora muito ativa e independente. Eu falei: Senhor, acabou com a vida da minha avó. Acabou com a vida da minha avó, mas ele falava: a perna dela está morta. O sangue precisa circular. Se o sangue não circular, vai matar todo o restante do corpo. Nós precisamos amputar a perna da sua avó. E amputou a perna. O meu irmão pegou a perna da minha avó, que eles entregaram. E a família abalada, triste, chocada. Aí logo em seguida eu vi alguns vídeos, umas fotos da minha avó bem feliz, comemorando que estava saindo do hospital. Ela estava feliz, ela estava alegre. A minha avó viajou para a praia, viajou para um monte de lugar. E eu não entendia aquela felicidade dela, porque ela não tinha perna. E até essa semana atrás eu tinha dificuldade de entender e aceitar. E o Senhor me falou, porque a vida dela não estava na perna. A vida dela estava no sangue. Aleluia, Jesus. A vida dela não estava, a nossa vida não está num membro ou em outro. A nossa vida está no sangue. Aleluia, Jesus. É o sangue que dá vida ao corpo humano. E sabe o que eu entendi lá vendo esse treinamento que eu me apaixonei? A perfeição de Deus na nossa vida.
Porque a corrente sanguínea, para eu sobreviver, para eu viver, para eu ter todos os meus movimentos, para eu estar andando, o sangue tem que estar circulando em todo o meu corpo. Mas eu não entendia isso. Há um tempo atrás, quando a minha mãe ficou internada, ela ficou internada ali no Hospital Pérola Baito. E eu não entendia a importância do sangue na nossa vida. Ela ficou internada porque ela tinha um problema de mioma, um problema no útero, que causava muita hemorragia. Então a falta de sangue deixava ela fraca. E aqui fica mais um ensino para nós nessa noite. A falta do sangue de Jesus na nossa vida nos deixa fraco, nos deixa vacilante, nos deixa desfalecendo. Aleluia, Jesus. Porque eu estava trabalhando, eu estava em casa e só chegava o recado: Patrícia, olha, a tua mãe está desmaiada, vai socorrer a tua mãe. Conseguimos uma internação para ela ali no Hospital Pérola Baito. Ela foi, uma cirurgia que ia terminar, mas começou 8 horas da manhã, ia acabar por volta das 10 às 11, foi terminar no final do dia. E eu não entendi, eu fui conversar com o médico. O médico, ele veio com aquela cara preocupada, mas eu não entendia o que estava acontecendo. Eu falei: fez a cirurgia? Fez. Tá tudo certo? Tá. Mas por que demorou tanto? Porque ela teve uma hemorragia. Eu falei: mas já foi sanado? Já. Mas a sua mãe precisa de uma transfusão de sangue. Eu falei: mas se ela perdeu sangue? Não tinha entendimento na época. Se ela perdeu muito sangue, se ela já fez a cirurgia, é só dar umas vitaminas em casa. É só dar um sulfato ferroso, uma comida com beterraba, que é para anemia, sustentar no feijão, numa alimentação com bastante proteína, na vitamina, que ela vai ficar boa. Ele falou assim: você não entende. Aleluia. A sua mãe perdeu muito sangue. Isso quer dizer que ela quase perdeu a vida, ela ainda está numa situação difícil. E precisamos recorrer ao banco de sangue para que ela receba transfusão e ela volte à vida. Aleluia. Aí nesse processo de estudo eu entendi. Para a gente viver, para a gente ter a vida eterna, foi necessário a morte, aleluia, do Filho perfeito do Senhor. Para que a gente recebesse a transfusão, aleluia, Jesus. E através dessa transfusão, a gente tivesse vida, a vida eterna com o Senhor, aleluia. Só o sangue, é o sangue de Jesus que nos dá vida, aleluia, Jesus. E se você estudar o funcionamento do corpo humano, você vê que o sangue ele desce pelo seu lado esquerdo. Eu não vou saber usar todos os nomes certinhos. Ele vai descendo para... Simone está aqui, ela vai ajudar. Ela passa por um ventrículo, vai nutrindo todo o seu corpo, porque é o sangue que nutre o seu corpo. Ele vai nutrindo todo o seu corpo de um lado, e do outro lado ele vai limpando. Então ele alimenta, ele nutre de um lado, e do outro lado ele vai te limpando. E ele vai te limpando de quê? Dos dióxidos de carbono, que quer dizer os venenos. Aleluia. Então o sangue de Jesus, ao mesmo tempo que ele te dá vida, ele te nutre, ele vai tirando de você toda a impureza, todo o veneno, tudo aquilo que está na sua vida para te matar. O sangue de Jesus, ele vai te limpando. Aleluia, Jesus. E esses dois tipos de sangue, eles se encontram no órgão que fica aqui no nosso meio, que é o pulmão. Sabe o que eu entendo com isso? Aleluia, Jesus. O sangue de Jesus nos dá vida, nos purifica, e é o pulmão, que é o Espírito Santo. Aleluia, Jesus, que vai nos sustentando, porque é o pulmão que sustenta as duas válvulas, uma que jorra o sangue limpo e a outra que pega o sangue sujo para purificar. Aleluia, Jesus, oh glória a Deus. Oh, santo, 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 santo tu és. Aleluia, Jesus. Que a carta aos Hebreus foi escrita.
Porque os crentes daquela época, os novos convertidos, quem escreveu a carta aos Hebreus, é um autor desconhecido, eu não sei. Mas o que eu sei é que ele era um cristão, e ele era um conhecedor das Escrituras, do Antigo Testamento e da lei. Ele está explicando para o povo, olha, voltar para trás é um retrocesso. Tudo aquilo era uma prefiguração. Tudo era uma indicação para o sacrifício perfeito. E o sacrifício perfeito quem era? Cristo. Cristo, ele não tinha pecado nenhum. Ele era 100% Deus, e ele era 100% homem. Como 100%, e ele morreu naquela cruz do Calvário como homem. Ele sofreu as mesmas dores, as dores que eram as minhas dores, por causa das minhas transgressões. Mesmo sabendo que ia sofrer por pessoas más, por pessoas maldosas, cruéis, ele não se negou. Sabe por que ele não se negou? Para que você estivesse aqui nessa noite, para que ele reafirmasse para você: não desanima, não retroceda, eu te amei, eu te amo e eu sempre vou te amar. Eu estou com você em todos os momentos da sua vida, porque sou eu que te dou vida. Aleluia, Jesus. Então foi um sacrifício perfeito. Jesus, quando ele entra no templo, ele entra como um cordeiro sem pecado nenhum, e ele cumpre tudo o que a antiga aliança cumpria, é cumprido em Cristo também. Aleluia, Jesus. Por isso que nós não entendemos muitas das vezes algumas coisas que tentam se entrar na igreja hoje em dia, que é tocar o jafá, que é tocar as trombetas, que é alguns costumes, porque com a nova aliança tudo isso ficou para trás. Aleluia, Jesus. Todos esses maus costumes ficou para trás. Tudo que a gente tinha, tudo que estava impregnado em nós, tudo que nos aprisionava, com a nova aliança, com o sangue de Jesus, tudo isso ficou para trás, porque a gente recebeu uma nova vida. Aleluia, Jesus. O sangue de Jesus, ele é muito precioso. O sangue de Jesus é o sangue de Deus Filho aqui no mundo. É um sangue que não tem pecado. É um sangue que te dá vida. É um sangue que te cura. Porque eu entendo quando você está com uma dor muito forte, quando você tem alguma enfermidade no seu corpo, qual é a forma da medicação que vai te ajudar mais rápido? No sangue, direto na veia. Então eu entendo que o sangue, ele cura. Aleluia. Deus, ele dá a cura através do sangue. O sangue de Jesus, ele cura. Ele cura as doenças físicas. Ele cura as doenças emocionais. Ele cura. O sangue de Jesus vai onde nenhum de nós podemos ir. Aleluia, Jesus. E ele vai transitando por todo o nosso corpo, nos dando vida. E quando a Simone me convidou para pregar, eu fiquei orando muito: Senhor, que seja o milagre de Jesus, Senhor, que seja o milagre de Jesus, Senhor, que seja o milagre de Jesus. E quando ela passou o tema, eu falei: Senhor, eu orei tanto por um milagre, para ser o tema, os milagres de Jesus. Aí ele me respondeu: eu te respondi, eu respondi a tua oração, porque o maior milagre que existe é o sangue de Jesus. O maior milagre que existe é o sangue de Jesus. Aleluia, Jesus. Porque o sangue de Jesus, ele nos cobre de uma forma que não vê as nossas deformidades. Você quer ver um milagre? Você vê uma pessoa que tem uma deficiência física. Ela tem uma deficiência, e por causa dessa deficiência, ela é limitada. Talvez desde que ela é criança, que ela começa a crescer, os pais já vão tentando o quê? Ajudá-la, conversando com ela, para que ela não se frustre. Falando que ela não vai conseguir todas as coisas, que ela não vai poder entrar em alguns lugares, que ela não vai ter uma vida como outras pessoas têm. E quando você vê que, digamos que seja uma moça que esteja nessa situação, que seja deficiente, e você vê que ela arrumou um noivo que ama, que gosta e que casa com ela, você fala: nossa, que milagre. Isso é um milagre. Porque ela estava fadada a viver sozinha. Ela tinha lugares que ela não ia ter acesso, que ela não ia entrar.
A vida dela seria uma vida de limitações. Mas quando ela arrumou um noivo e ela casou, você fala, que milagre. Mas a nossa vida é assim também. Aleluia, Jesus. O milagre é que mesmo nós sermos como nós somos, mesmo sendo como nós somos, Deus, Ele nos ama. Ele nos ama de tal maneira, mas de tal maneira, que Ele voluntariamente deu o seu sangue por amor de mim e de você. Então o milagre do sangue é esse, que mesmo sabendo quem eu sou, mesmo sabendo que eu sou pecadora, mesmo sabendo das deficiências que o pecado traz para a minha vida, porque o pecado nos deixa deficiente diante de Deus, o sangue de Jesus, Ele nos cobre. O sangue de Jesus, Ele nos cobre, Ele nos leva para a presença do Pai do Todo-Poderoso. Eu estava vendo esses dias uma reportagem, o pessoal lá falando sobre a Inglaterra, onde tem os grandes palácios. Aí que eu já visitei essa parte, que eu já visitei aquela, é que tem um banquete na Casa Branca também. E eu falei assim, Senhor, quem sou eu para participar de um lugar como esse? Não digo daquele que é aberto ao público, mas eu fiquei vendo umas fotos assim do rei Charles, né? E lá sendo no trono, eu falei assim, quem sou eu para ser convidada para entrar numa festividade como essa, numa comemoração como essa, falar com essas pessoas? Eu nunca teria acesso. Acho que se eu pelo menos tentasse chegar perto, eu seria presa. Sabe o que o Senhor me falou? Aleluia, Jesus. Através do sangue de Jesus, por causa do sangue precioso de Jesus, aleluia, você não vai precisar pedir audiência, você não corre risco de ser presa, aleluia, Jesus. Por causa do sangue de Jesus, você é convidado todos os dias, aleluia, todos os dias, desde a primeira hora da manhã até o finalizar do dia, você é convidado, aleluia, Jesus, a entrar direto na sala do rei, aleluia, Jesus, é convidado a entrar direto na sala do rei. O sangue de Jesus, ele é um passaporte para você entrar direto na sala do rei. Não vai ter segurança, não vai ter ninguém te segurando, você não vai precisar pagar ingresso, aleluia, Jesus. E o rei dos reis, ele não vai mandar ninguém, é ele que está te esperando, é o rei dos reis, aquele que é maior do que o rei da Inglaterra, do que o presidente dos Estados Unidos. É ele que está te esperando, é ele que está te esperando, aleluia, Jesus, é ele que está te esperando, e ele estende o cetro dele para você. Vem, amada minha, você tem livre acesso, a igreja tem livre acesso para entrar, aleluia, Jesus, e ter uma audiência direto comigo. E mais, quando ele estende o teu cetro, o cetro dele para você, ele está te abençoando, aleluia, Jesus, oh, glória a Deus, aleluia, Jesus, ah, Deus Pai Todo-Poderoso. Só o sangue de Jesus tem o poder, só o sangue de Jesus tem o poder de realizar algo sobrenatural nas nossas vidas. Ah, Jesus amado, nessa madrugada eu estava orando e o Senhor falou, diga para a minha igreja que eu tenho cura, aleluia, Jesus, eu tenho cura, recebe cura, recebe cura, o sangue de Jesus está te nutrindo, o sangue de Jesus está te curando, aleluia, Jesus, oh glória a Deus, Ele tem cura para você nessa noite. Ah, papai amado e querido, ah, papai amado, Ele tem cura, Ele tem vida para você, aleluia, o sangue de Jesus, Ele tem vida para você, Ele tem vida para você, aleluia, Jesus, santo, santo, santo. E eu estava lembrando de quando a minha mãe precisou da transfusão de sangue. Ela precisou de uma transfusão e depois precisou de vitaminas. E quando precisa da transfusão de sangue, gente, é uma correria. E o sangue dela é aquele mais difícil, que é o O negativo. É muito difícil, é muito raro de encontrar. Aleluia. É o dos jovens também, olha ali. E sabe o que o Senhor falou? O meu sangue
O meu sangue é universal. Aleluia, Jesus. Pode vir a mim. Pode vir a mim. Todos os que estão doentes. Todos os que estão precisando de vida. Porque o meu sangue é compatível com o seu. O meu sangue é compatível com o seu. E você vai sair daqui curado. Você vai sair daqui liberto. Você vai sair daqui nutrido. Você vai sair daqui cheio de vida. Aleluia. Aleluia, Jesus. O sangue é o sangue de Jesus que te chama. Aleluia. Deus, Ele tem um encontro com você no secreto. Mas todos aqueles que Ele chamou em público. Todos aqueles que eu vi na Bíblia, no Novo Testamento, todos que Jesus chamou, Ele chamou em público. Ele pode até ter tratado no secreto, mas chamar, Ele chamou em público. E hoje o Senhor está aqui te falando. Ele está te chamando. Aleluia, Jesus. Vem para mim. Vem para mim que eu tenho vida para você. Se você está sentindo fraco, se você está sentindo sem vida, vem para mim. Vem para mim que eu tenho vida para você. Aleluia. Deus está te chamando. Ele está apagando todos os pecados do seu passado. Aleluia, Jesus. Para ter uma nova vida, uma vida eterna, uma vida plena, uma vida cheia de paz, uma vida cheia de alegria. É isso que o nosso Deus tem para você. Aleluia, Jesus. Se você entrou aqui com alguma enfermidade física, ou uma enfermidade na sua alma, uma enfermidade no seu coração que está te trazendo dor, saia daqui curado, porque o sangue de Jesus está te curando nessa noite. Aleluia, Jesus. Saia daqui curado, porque o sangue de Jesus, Ele te cura nessa noite. Aleluia. É pelo sangue de Jesus que nós estamos aqui. Nada além do sangue. Aleluia. É esse sangue precioso, lírio dos vales, que cobre vocês a cada dia. Porque o Senhor tem contemplado o deitar ou levantar de cada uma de vocês. E Ele tem coberto cada uma com o sangue dele. Tem livrado de todos os males. Todas aquelas setas, todas as mazelas enviadas contra a vida de vocês. O sangue de Jesus, Ele é escudo. O sangue de Jesus, Ele bloqueia. O sangue de Jesus, Ele é proteção. Aleluia, Jesus, oh glória a Deus. Aleluia, Jesus. É pelo sangue de Jesus que nós estamos aqui. É pelo sangue de Jesus. Porque houve um sacrifício perfeito. Perfeito, Ele não tinha pecado. O que Ele sofreu na cruz do Calvário era para mim e para você estar passando. Era para mim e para você estar sofrendo. Nós éramos escravos, éramos prisioneiros. Quantas das vezes a gente não está numa prisão física, mas a gente se sente aprisionado. E nessa noite o Senhor está te falando: eu abro as cadeias. Aleluia, Jesus. Quebro todas as correntes. E você é livre. Você é livre. Você é livre. Aleluia, Jesus. Mais uma vez eu te digo: o chamado de Jesus é público. E essa noite Ele te chama para receber vida, para receber a vida que há no sangue de Jesus. Aleluia, Jesus. E para você que está se sentindo desanimado, para você que está se sentindo cansado, é necessário a busca diária pela cobertura do sangue de Jesus. Porque se você olhar na medicina, se algumas das nossas áreas do corpo, o sangue não circular, ela não receber o sangue, ela morre. Muitas das vezes você vê assim, o que nos une, que liga o dedo do pé até o nosso cérebro é o sangue de Jesus. Então eu entendo que o sangue de Jesus, ele traz união. O sangue de Jesus, ele não traz separação, ele traz união. Porque o que separar, o que ficar sem o sangue, morre. Aleluia, Jesus. Se você vê uma pessoa que ela deixa de receber o sangue, nem que seja por alguns minutos no cérebro, o que acontece?
ela tem um acidente vascular, que é o chamado AVC. E o que é o AVC? Tem alguns casos que têm sequelas. Umas são reversíveis. Quer dizer que o sangue ele foi obstruído, mas ele voltou a circular. Então ele teve uma sequela reversível. Mas naqueles pontos que ele não voltou mais a circular, a pessoa fica com a lesão permanente. Porque aquela parte do cérebro dela morreu. Então, para que você tenha vida, é necessário que o sangue circule por toda parte do seu corpo. Aleluia, Jesus. Não é só a mão, não é só o pé. Aleluia, Jesus. Eu não posso ter só uma mão crente. Eu não posso ter só um pé crente. Eu não posso falar que só o meu coração é crente. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tudo meu tem que ser crente. Aleluia, Jesus. Só meu pé não pode ser crente, só a minha mão não pode ser crente, só a minha boca não pode ser crente. Tem que ser o corpo inteiro, porque se uma parte der de fora, essa parte morre. E se você ficar com uma parte morta no seu corpo, você morre também. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Jesus te chama. Jesus te chama. Jesus te chama. Porque Ele quer te dar vida nessa noite. Jesus te chama. E o tempo já se foi. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. E o recado, o aviso, fica para a igreja. Jesus te chama. Jesus, Ele te chama. Você precisa aceitar Jesus publicamente, porque Ele te chama em público. Aquele que se envergonhar, aquele que é crente e que tem vergonha de falar que é crente, anda disfarçado para não parecer que é crente, negando o nome do Senhor, você toma cuidado, porque naquele grande dia Ele também vai te negar, vai falar que não te conhece perante o Pai. Aleluia, Deus te chama publicamente nessa noite, para que você receba a vida e a vida eterna. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Chuva de sangue, eu sinto aqui cair, lava minha alma e cura o meu ser. Sangue de Deus que me fez filho seu, meu DNA tem o código do Filho de Deus. Meus irmãos, a porta da salvação ainda está aberta. Aleluia! Hoje é noite de salvação. Eu quero dizer que Jesus te ama.